Por que eu procrastino mesmo sabendo o que eu preciso fazer? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou o Lucas Prata, sou psicólogo clínico e trabalho constantemente ajudando pessoas a desenvolverem autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e a lidarem com demandas do dia a dia, como procrastinação, próprios problemas com rotina, problemas com sono. Então se você quer saber mais e acompanhar mais temas como esse, já considere se inscrever aqui no canal, deixe o seu like para ajudar o canal a engajar e compartilha com pessoas que possivelmente podem ter interesse no vídeo de hoje. E bora lá! Então pessoal, vamos lá. Primeiro, antes de falar por que nós procrastinamos, nós precisamos entender o que é a procrastinação, né? E a procrastinação nada mais é do que o fato do nosso cérebro evitar comportamentos ou ações que geram desconforto. Como, por exemplo, tarefas difíceis, tarefas que parecem chatas e que possuem um grau de dificuldade elevado. E, no fim das contas, isso não é uma questão de preguiça, é, de certa forma, uma questão de prevenção. E por que nosso cérebro faz isso? Tem um termo usado, né, que normalmente o nosso cérebro é econômico, ou seja, atividades que geram grande esforço, que geram uma necessidade de gasto de energia extra, o nosso cérebro pode entender como de uma certa forma perigoso e costuma acarretar nessa procrastinação. Ele vai buscar atividades que exigem menos esforço, que sejam mais adaptáveis e mais fáceis de fazer. E o principal e terceiro fator é as escolhas de recompensas rápidas, de tarefas que sejam reforçadoras, que sejam recompensadoras. Como, por exemplo, celular, rede social, né, e próprias distrações fáceis. Elas acabam dominando e ganhando muitas das vezes daquelas tarefas que são necessárias, mas são mais difíceis, ou seja, exige um esforço maior para romper essa barreira. E aí o que acontece na prática, né? Você evita aquela tarefa difícil e por um momento você sente um leve alívio, né, por não ter tido aquela dificuldade, e esse alívio ele acaba gerando um reforço, ou seja, a gente aprende que quando eu assumo um compromisso, busco fazer algo e acabo por não fazer, aquilo gera algo em nós, onde esse ciclo repetitivo vai transformando cria-se esse padrão e a gente acaba ficando num automatismo. E aí já fica até uma dica, né? Você não procrastina por falta de vontade, né? Você procrastina normalmente porque o seu cérebro aprendeu que aquela tarefa era tão prejudicial ou perigosa que é melhor que ele evite de fazê-lo. Ou seja, isso acaba criando um ciclo vicioso de repetição. E por que esse ciclo acaba se repetindo com muita frequência? Porque o seu cérebro vai aprender o caminho mais rápido e esse caminho mais rápido vai reforçando essa circuitaria de sempre executar as tarefas mais fáceis e não as que necessariamente precisam ser feitas. Vamos combinar algo aqui que costuma ser o erro mais comum. Não acreditar que isso é por falta de vontade ou porque você não é bom bastante, porque você é fraco, né? Isso é, na verdade, uma aprendizagem mal adaptada de diversas vezes em que você se propôs a fazer algo, acabou por não executar, seja por um motivo que foi, porque a tarefa era muito difícil, porque você não tinha talvez uma clareza do porquê você precisava executar, e isso foi tornando as coisas mais difíceis. Então isso não tem a ver com uma questão de fraqueza ou até de desmotivação, né? É uma questão de um padrão que foi criado, e a ideia agora é a gente quebrar esse ciclo. Vamos lá, vamos para o passo a passo de como você vai começar a romper esse ciclo, esse automatismo e sair dessa procrastinação desenfreada. Então pega um papel e uma caneta aí para você poder anotar para já começar a colocar em prática. O passo número 1, crie uma agenda. E eu costumo até brincar que, né, atualmente, em pleno século XXI, né, esse vídeo está saindo agora do ano de 2026, caso você esteja vendo lá no futuro, é quase que inadmissível nós dentro da sociedade não termos agenda, porque a agenda ela ajuda muito no quesito de dar tranquilidade, de trazer uma certa previsibilidade, e a ideia não é ter aquela agenda poluída, né? Inclusive, caso vocês tenham interesse de saber como fazer uma agenda, como organizar a sua agenda, deixa no comentário aqui abaixo, que eu posso fazer um vídeo depois explicando como criar a agenda e a importância dela, tá? Mas o passo número 1, então, cria uma agenda, busca separar ela ali por cores, colocar os compromissos de uma forma mais palpáveis, mais visualizáveis, para ter previsibilidade e facilidade. Passo número 2, automatize as suas rotinas, ou seja, quanto mais nós pudermos deixar as coisas lineares, né, buscando fazer uma coisa na sequência da outra, um exemplo muito básico, normalmente ao acordarmos, provavelmente o próximo passo é fazer uma higiene pessoal ou algo do tipo, ou seja, é uma tarefa automatizada, né? Logo que você já levanta, por exemplo, já vai, escova os dentes, lava o rosto,
Ou seja, a gente está trazendo uma automatização dos hábitos e isso tende a facilitar o processo, né, reverso, né, de sair desse ciclo de procrastinar sempre para deixarmos de procrastinar. Passo número 3, module o microambiente, ou seja, aquele espaço onde você vai fazer algum tipo de tarefa, né? Ou seja, o mínimo de distração possível, deixar ali o clima de um ambiente mais organizado, sem muita distração, tanto digital quanto às vezes excesso de papéis, questões de próprio telefone, notificações, barulhos. Isso te ajuda a ficar concentrado ali naquela sua tarefa pelo tempo que você predeterminou para romper essa barreira. E o passo número 4, associe uma recompensa às tarefas difíceis que você fez. Ou seja, a cada vez que você conseguir romper essa barreira de executar uma tarefa que por tempos você já deixou ela ali para ser executada e não conseguiu, se recompense de alguma forma. Né? Por exemplo, só vou jogar videogame após eu fazer o meu dever, eu vou comer algo prazeroso após eu executar tal coisa. Isso ajuda você a transformar aquilo que era difícil em algo mais fácil e constantemente isso vai reduzindo essa barreira. E por fim, galera, vamos lembrar que a luta contra a procrastinação é algo contínuo, né? É algo que nós precisamos estar sempre ali observando, validando, até porque a gente, no momento, ao menos que eu tenho gravado esse vídeo, acredito que isso ficará por um bom tempo, nós temos bastante fonte de informação, bastante distração, né? Ou seja, a gente tem uma prioridade, priorizar aquele tipo de tarefa é muito importante, né? Ter um propósito, um motivo do porquê você vai executar aquele tipo de ação, aquele comportamento também é muito válido, porque se a gente não tiver clareza do porquê está fazendo, qualquer coisa passa à frente. Né? E eu tenho uma palavra que eu reflito muito sobre ela, né? Que normalmente quando é marcado um compromisso com pessoas, dificilmente existe uma falha, uma quebra de responsabilidade. Só que se a gente não arca ou honra os compromissos com nós mesmos, né? Às vezes vai ser mais difícil ainda honrarmos com os próximos e com os outros. Então, vamos tentar vencer sempre essa barreira do não negociar com si mesmo, né? Passo a passo, devagarzinho, não se cobrando, não acreditando que é porque você é incapaz, mas sim por uma, né, ou seja, por uma aprendizagem mal adaptada ali ao longo do tempo. E com certeza a probabilidade de você começar a executar, tirar aquele plano do papel é muito maior, tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Deixa nos comentários aqui o tipo de conteúdo que você gostaria de ver por aqui e até a próxima. Tchau!